Fala pessoal, hoje vamos falar um pouquinho de geometria, mais precisamente semelhança de triângulos. Olha, o exercício é o seguinte, ó, a figura abaixo mostra um quadrado PQRS inscrito em um triângulo ABC. É um triângulo ABC e tem um quadrado PQRS inscrito no triângulo, sendo BC igual a 24, ou seja, a base desse triângulo mede 24, e a altura relativa a essa base igual a 16. Então, esse segmento aqui, ó, do A até o segmento BC é a altura, ou seja, forma 90 graus, e mede 16. Ele quer saber a medida do lado do quadrado. A medida do lado do quadrado, para variar, vou chamar de x, que é a nossa incógnita, é o que a gente vai querer descobrir. Bom, para começar, a gente tem que verificar que a gente vai conseguir resolver por semelhança de triângulos. Por quê? A gente vai ter aqui esse triângulo APQ sendo semelhante ao triângulo ABC. Mas por que eles são semelhantes? Ora, porque eles têm três ângulos congruentes. O ângulo A é um ângulo que ele é incomum, ele é comum aos dois. Esse ângulo P aqui, ele é congruente a esse ângulo B, porque as bases são paralelas, né? Até porque a base BC está servindo como base para o lado do quadrado, e a base PQ é o próprio lado do quadrado. E quadrado, né, todo paralelogramo, lados opostos são paralelos entre si. Então, como aqui são iguais e aqui também vai ser igual, fatalmente aqui também vai ser igual, mas também a gente poderia pensar da mesma forma que pensamos esses dois. Enfim. Bom, para poder resolver, a gente vai ter que fazer a nossa proporção, porque triângulos semelhantes, figuras semelhantes, elas são proporcionais entre si. Então, se eu falo de proporção, também estou falando daquela regra de 3, né, que a gente conhece como regra de 3. Eu vou resolver dessa forma, né, que é justamente a semelhança, mas sendo que você vai ficar tendo que decorar menos uma fórmula. É só você lembrar que você tem que aplicar a regra de 3 no caso de ser semelhante, e você tem que ficar bem consciente do que você está fazendo para poder pegar de forma correta. Eu sempre, quando vou fazer regra de 3, eu faço colunas. Então, você vai fazer a primeira coluna e a segunda coluna. A primeira coluna, por exemplo, eu vou falar sobre o triângulo maior. Então, vão ser as medidas do triângulo maior. E a segunda coluna, a medida do triângulo menor. Começando aqui, então, vou pegar as medidas. Olha, a base do triângulo grande eu tenho, que o problema me deu, é 24. Vou escrever aqui. A base do triângulo pequeno eu tenho, que é o lado do triângulo. Né? Na verdade, eu não tenho, vou descobrir, mas eu tenho um nome para ele, que é o x. Porque se é quadrado, todos os lados são iguais. Aqui é x. Então, a base do grande e aqui é a base do pequeno. A altura do grande eu também tenho, vou colocar aqui. É 16. Tá? Então, a base é 24, a altura é 16. E a altura do pequeno? Esse pedaço aqui, ó, que vai desse ponto até esse ponto que eu vou destacar agora. Então, esse pedaço, concorda comigo que é a altura do triângulo maior menos esse pedaço aqui que ficou dentro do quadrado. Então, é a altura do triângulo maior, que é 16, menos esse pedaço aqui, que é igual ao comprimento do quadrado, ou seja, x. Né? Porque todo segmento paralelo ao lado do quadrado tem a mesma medida, porque é a distância entre os lados. Então, aqui, essa altura fica 16 menos x, enquanto que a altura do grande é 16. A base do grande é 24, enquanto que a base do pequeno é x. Com isso, eu já consigo estabelecer minha proporção. Fazendo minhas colunas, então, aqui eu vou fazer do triângulo maior e aqui do triângulo menor. Botar M minúsculo.
tá? Então, para eu estabelecer essa proporção, eu vou fazer a base do maior está para a base do menor, porque é a proporção, assim como a altura do maior está para a altura do menor. Então, assim, a base do maior, que é 24, está para a base do menor, que é x, assim como a altura do maior, que é 16, está para a altura do menor, que é 16 menos x. Tá? Posso fazer como regra de 3 ou já colocar aqui como forma de proporção, que é como que estão nos livros, tá? É a mesma coisa. Multiplicando cruzado aqui então, né, fazendo essa multiplicação aqui, ó, fica 24, que multiplica o 16 menos x, é igual, agora essa multiplicação aqui, ó, 16 vezes x. Fazendo a distributiva, a gente vai ter que pegar o 24 vezes 16 e o 24 vezes menos x. 24 vezes 16, 384, menos o 24 vezes o x dá 24x, é igual a 16x. Como deu uma equaçãozinha do primeiro grau, isola o x, vou isolar lá no segundo membro para trabalhar logo com ele positivo. Então, esse 24 aqui, eu vou passar lá para o outro lado, vai ficar 384, é igual a 16x mais 24x, que é esse cara aqui que era negativo, e eu somei dos dois lados, ele ficou positivo. Então, 384 é igual a 16x mais 24x, 16 mais 24 é 40. E agora, se 40x é igual a 384, é porque x é igual a 384 dividido para 40, e isso dá 9,6. Pronto, resolvido. Tá? Então, espero que tenham entendido. Qualquer coisa, deixe nos comentários e até o próximo.